Antes de orarmos, eu quero te pedir uma coisa. Desacelera por um instante. Não importa como foi o seu dia, não importa o peso que você carregou, não importa quantas vezes o medo tentou entrar no seu coração hoje. Agora você chegou a um lugar de descanso. Agora você chegou a um momento em que a sua alma pode respirar. Talvez por fora ninguém tenha percebido o que você enfrentou. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando parecer forte, tentando resolver tudo, tentando segurar as preocupações para não desabar. Mas Deus viu. Deus viu cada pensamento silencioso, cada aperto no peito, cada preocupação que você não conseguiu colocar em palavras. E nesta noite, antes de qualquer pedido, antes de qualquer lágrima, antes de qualquer batalha interior, você precisa se lembrar de uma verdade que o medo tenta apagar. O Senhor continua sendo o seu refúgio. Se o seu coração está cansado, fica até o fim. Se a sua mente não está desligando, fica até o fim. Se você sente que à noite, às vezes, aumenta o barulho do medo dentro de você, fica até o fim. Porque a palavra de Deus tem direção para a sua noite, tem proteção para a sua casa, tem consolo para a sua alma e tem força para o seu espírito. Você não está sozinho agora. O Senhor está com você. E enquanto você ouve esta oração, eu quero que você permita que essa verdade vá entrando devagar no seu interior. Deus está aqui. Deus está perto. Deus está guardando o que você não consegue guardar sozinho. Deus está vendo o que ninguém mais vê. Deus está cuidando da sua vida neste exato momento. Antes da oração, vamos ouvir a palavra do Senhor e deixar que ela fale primeiro ao seu coração. Porque quando a mente está cansada, quando o medo quer crescer, quando a noite parece mais longa do que deveria, a melhor resposta não vem da ansiedade, não vem das suposições, não vem das vozes de dentro, não vem das notícias, não vem do que pode dar errado. A melhor resposta vem da palavra. E hoje, a palavra base da nossa oração é o Salmo 91, uma promessa de proteção, refúgio, livramento e segurança para quem decide descansar à sombra do Altíssimo. E há um versículo que vai conduzir nosso coração nesta noite. Salmo 91, verso 13. A mensagem é forte, clara e cheia de poder espiritual. Deus está dizendo que aquele que confia nele não será dominado pelo terror, não será vencido pelo mal, não será engolido pelo medo, porque o Senhor o fará triunfar sobre aquilo que parecia ameaçador. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser ouvido antes de dormir. Ele é uma revelação do cuidado de Deus para os momentos em que o coração está vulnerável.
Ele foi dado para quem precisa lembrar que o céu continua governando quando a terra parece incerta. Ele foi dado para quem precisa dormir, sabendo que a proteção do Senhor não depende da força humana, não depende do controle das circunstâncias, não depende da ausência de problemas. A proteção do Senhor depende de quem Ele é. E Ele continua sendo o Altíssimo. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Ele continua sendo o Deus que cobre, guarda, livra, sustenta e conduz. Quando o Salmo fala do esconderijo do Altíssimo, ele não está falando de um lugar físico apenas. Ele está falando de intimidade, de abrigo espiritual, de um lugar onde a alma para de correr e começa a descansar. O esconderijo do Altíssimo é esse lugar em que você entra quando escolhe confiar mais na presença de Deus do que nos pensamentos de medo. É o lugar onde a sua mente, que passou o dia inteiro tentando antecipar cenários, finalmente encontra um Pai que já está à frente de todos eles. É o lugar onde você não precisa fingir que está bem. Você pode chegar cansado, pode chegar preocupado, pode chegar em silêncio, pode chegar chorando. O esconderijo do Altíssimo é um lugar em que você não é rejeitado pela sua fragilidade. Você é acolhido por ela e sustentado por um Deus que não se assusta com o que você sente. Quando a palavra diz que você descansará à sombra do Onipotente, isso significa que a sua vida não está exposta como o medo tenta fazer você acreditar. A sombra fala de cobertura, fala de proximidade, fala de alguém tão perto que a sombra dele está sobre você. Não é uma proteção distante, não é um cuidado eventual. Não é um Deus que aparece só quando tudo está sem solução. É um Deus presente, constante, vigilante, atento. Um Deus que conhece o barulho da sua mente quando todos já dormiram. Um Deus que sabe que existem noites em que o corpo está deitado, mas o coração ainda está em pé, lutando contra lembranças, inseguranças, preocupações com a família, incertezas sobre o amanhã. E mesmo nessas noites, a sombra do Onipotente continua sobre você. O medo tem a capacidade de fazer tudo parecer maior do que realmente é. Ele amplia a ameaça, multiplica hipóteses, cria cenários, enfraquece a coragem e tenta te convencer de que você está sozinho diante do que está enfrentando. Mas o Salmo 91 desfaz essa mentira. Ele não nega a existência de perigos. Ele não diz que a vida será isenta de vales. Ele não diz que não haverá notícias ruins, dias difíceis, noites pesadas ou guerras internas. O que ele diz é algo ainda mais poderoso. No meio de tudo isso, Deus permanece sendo escudo. Deus permanece sendo fortaleza. Deus permanece sendo refúgio. O medo diz, você não vai suportar. A palavra diz, você não está sozinho. O medo diz, alguma coisa vai acontecer. A palavra diz, o Altíssimo vela por você. O medo diz, a sua casa está vulnerável. A palavra diz, o Senhor dá ordens aos seus anjos ao seu respeito. E quando a palavra fala do terror noturno, ela toca exatamente em um dos campos onde muitos travam as batalhas mais silenciosas. Porque há medos que se escondem melhor durante a noite. Durante o dia, a rotina distrai, as tarefas ocupam, as conversas ajudam a empurrar certos pensamentos. Mas quando a noite chega, quando tudo se aquieta por fora, aquilo que está agitado por dentro pode parecer mais forte. O terror noturno pode assumir muitas formas. Pode ser ansiedade, pode ser insônia, pode ser lembrança dolorosa, pode ser preocupação com alguém que você ama, pode ser medo de perder, pode ser medo do amanhã, pode ser a sensação de que sua mente não para, pode ser aquele aperto sem nome, aquela angústia que você não consegue explicar. E é exatamente para esse tipo de noite que o Salmo 91 se levanta como um cobertor espiritual sobre o seu coração. A promessa de Deus não é pequena. Ele não está dizendo apenas que vai te ajudar a sobreviver à noite. Ele está dizendo que vai guardar você dentro dela. Ele está dizendo que a noite não terá autoridade final sobre a sua paz.
Ele está dizendo que existe um lugar em que o medo perde espaço, debaixo das asas do Senhor. E essa imagem é uma das mais ternas e poderosas da palavra. As asas falam de abrigo, de calor, de proximidade, de proteção viva. Não é proteção fria, não é uma barreira impessoal. É o cuidado de um Deus que se inclina sobre quem nele confia. Debaixo das asas do Senhor, você não é ignorado, você é cercado, você não é esquecido, você é coberto, você não é deixado à mercê do que sente, você é guardado pela fidelidade do Deus que não dorme. A fidelidade de Deus é escudo. Essa frase, por si só, já seria suficiente para mudar a atmosfera de uma noite inteira, porque escudo é aquilo que se coloca entre você e a ameaça. Escudo é proteção ativa. Escudo é defesa diante do ataque. Escudo é aquilo que intercepta o que viria contra você. E a palavra não diz que o seu escudo é sua capacidade de prever tudo, nem seu esforço para controlar tudo, nem sua tentativa de agradar todo mundo, nem sua habilidade de manter tudo em ordem. A palavra diz que seu escudo é a fidelidade de Deus. Isso significa que a sua segurança está ancorada no caráter dele, não na estabilidade das circunstâncias. E como o caráter de Deus não muda, o seu abrigo continua firme, mesmo quando o mundo ao redor parece instável. E então, o Salmo avança para uma imagem de autoridade espiritual. Ele fala de pisar sobre aquilo que parecia ameaçador. Leão e serpente, figuras de perigo, força hostil, ameaça escondida, ataque repentino. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que aquele que habita em sua presença não viverá apenas se defendendo do medo, mas receberá autoridade para vencê-lo. Isso é poderoso demais para esta noite, porque talvez hoje você tenha chegado até aqui se sentindo encurralado por pensamentos, oprimido por preocupações, esmagado por inseguranças. Mas a promessa central desta oração é proteção. E proteção, na palavra, não significa apenas ser escondido. Significa também ser fortalecido. Significa receber paz por dentro e firmeza por fora. Significa ter a alma sustentada de tal forma que aquilo que antes parecia grande começa a perder força diante da presença de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta oração depois de um dia difícil. Talvez alguma conversa mexeu com você. Talvez uma notícia abalou seu coração. Talvez você esteja enfrentando lutas na família, problemas financeiros, incertezas na saúde, desgaste emocional, medo do futuro, tristeza escondida, cansaço espiritual. Talvez nem tudo esteja desmoronando por fora, mas por dentro você sente como se estivesse tentando segurar muita coisa ao mesmo tempo. E é nesse exato ponto que a mensagem do Salmo 91 toca você. Deus não está esperando que você chegue forte. Deus está chamando você para chegar sincero, porque a confiança verdadeira não nasce quando você prova que consegue. A confiança verdadeira nasce quando você reconhece que precisa do Senhor e corre para Ele. Nesta noite, mais do que palavras bonitas, você precisa de presença. Mais do que frases decoradas, você precisa de verdade que permaneça quando a oração acabar e a casa ficar em silêncio novamente. E a verdade é esta: o Senhor está na sua casa. O Senhor está no seu quarto. O Senhor está perto da sua cama. O Senhor conhece o nome de cada pessoa por quem você se preocupa. O Senhor conhece os medos que você ainda não contou para ninguém. O Senhor sabe exatamente onde a sua fé ficou cansada. O Senhor viu as vezes em que você quase desabou, mas continuou. O Senhor viu o quanto você tentou ser firme, e nesta noite Ele não vem para te condenar por sentir medo. Ele vem para te cobrir com proteção, falar ao seu espírito e lembrar você de que a sua vida continua debaixo da mão dele. Por isso, enquanto nós entramos em oração, eu quero que você, aí onde estiver, comece a soltar o peso. Não precisa carregar tudo enquanto ora. Não precisa apresentar uma versão forte de si diante de Deus.
Não precisa esconder o tremor, a dúvida, a exaustão, o aperto. Leva tudo como está. Traz o coração como está. Traz a mente como está. Traz a noite como está. Porque o Senhor é especialista em entrar em ambientes cansados e derramar paz. Ele é especialista em visitar corações sobrecarregados e produzir descanso. Ele é especialista em transformar um lugar de medo em um lugar de refúgio. E talvez, enquanto você ouve, você ainda não sinta tudo mudando. Mas a presença de Deus não depende do que você sente na hora. Ela depende de quem Ele é. E Ele é fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco na Tua presença com reverência, com dependência e com necessidade real do Teu cuidado. Eu chego diante de Ti do jeito que eu estou. Sem máscara, sem força inventada, sem fingir que está tudo bem quando muitas vezes por dentro não está. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes das partes da minha vida que estão cansadas, dos pensamentos que me drenaram hoje, das preocupações que insistiram em voltar, das batalhas que ninguém viu e das palavras que ficaram presas dentro de mim. Eu não preciso te explicar tudo em detalhes para ser compreendido, porque antes que eu fale, tu já sabes. Antes que eu derrame lágrimas, tu já viste. Antes que eu formule um pedido, tu já conheces a minha necessidade. E por isso, eu chego com confiança, porque eu não estou entrando na presença de um estranho, mas na presença do meu Pai, do meu refúgio e do meu protetor. Pai, eu entrego a Ti esta noite. Eu entrego cada minuto que ainda falta deste dia. Eu entrego o ambiente da minha casa. Eu entrego o lugar onde eu vou descansar. Eu entrego o ar que eu respiro, os pensamentos que eu alimento, as emoções que eu carrego, as lembranças que me visitam e as preocupações que parecem voltar com mais força quando tudo se silencia. Eu não quero atravessar esta noite sozinho. Eu não quero tentar controlar com a minha mente aquilo que só o Teu poder pode guardar. Eu não quero continuar me desgastando por aquilo que está além das minhas mãos. Por isso, nesta hora, eu coloco tudo diante de Ti. O que eu entendo e o que eu não entendo. O que me preocupa claramente e o que me pesa sem nome. O que aconteceu hoje e o que eu temo que aconteça amanhã. Eu entrego, Senhor. Eu entrego porque Tu és meu refúgio. Meu Deus, visita primeiro a minha mente, porque muitas vezes é nela que a batalha fica mais intensa. Há dias em que a mente não desacelera. Há noites em que o corpo pede descanso, mas os pensamentos continuam em movimento, como se estivessem correndo de um lado para o outro sem parar. Eu te peço, coloca a Tua paz sobre a minha mente, silencia as vozes que não vêm de Ti, interrompe os ciclos de ansiedade, quebra as correntes do pensamento repetitivo, dissipa toda a imaginação de desastre, toda a antecipação do mal, toda a suposição carregada de medo, toda a lembrança que volta para me afligir, toda a acusação que tenta roubar meu descanso. Eu declaro, pela Tua palavra, que a minha mente não pertence ao pânico, não pertence ao desespero, não pertence ao caos. A minha mente pertence ao Senhor. E onde o Senhor reina, o medo não governa. Pai, eu também Te entrego o meu coração. Tu sabes que existem feridas que não aparecem por fora, mas continuam sensíveis por dentro. Tu sabes das decepções que ainda doem, das perdas que deixaram marcas, das palavras que me atingiram, dos silêncios que me machucaram, das saudades que pesam mais à noite, das inseguranças que se escondem atrás de um sorriso e da fadiga emocional que eu tentei ignorar durante o dia inteiro. Toca o meu coração nesta hora, traz cura para aquilo que ainda está exposto, traz consolo para onde ainda há dor, traz luz para onde ainda existe confusão. Traz ternura para onde a alma está endurecida pelo excesso de luta. Eu não quero apenas suportar a vida, eu quero ser renovado na Tua presença. Eu quero que o meu interior experimente o descanso que só o Teu Espírito pode produzir. Senhor, eu renuncio agora diante de Ti ao hábito de carregar sozinho o que Tu nunca me pediste para carregar sozinho.
Eu renuncio à falsa sensação de que tudo depende de mim. Eu renuncio ao peso de tentar prever todos os cenários, de tentar evitar todas as dores, de tentar proteger a todos com a minha própria força. Eu reconheço que eu sou limitado. Eu reconheço que meu braço é curto. Eu reconheço que minha mente se cansa. Eu reconheço que meu coração vacila. Mas eu também reconheço que tu és ilimitado, tu és soberano, tu és vigilante, tu és poderoso e tu és bom. Por isso eu descanso, não porque tudo está resolvido, mas porque tu continuas no controle. Eu descanso não porque tenho todas as respostas, mas porque tu tens. Eu descanso não porque o amanhã já foi explicado para mim, mas porque o amanhã já está diante dos teus olhos. Pai, há momentos em que o medo parece irracional, mas é real dentro de mim. Às vezes, ele chega sem aviso. Às vezes, ele cresce a partir de uma lembrança. Às vezes, ele se alimenta de uma notícia. Às vezes, ele usa o silêncio da noite. Às vezes, ele toca exatamente naquilo que eu mais amo. E quando isso acontece, eu me sinto vulnerável, eu me sinto pequeno, eu me sinto cansado de lutar com pensamentos que ninguém vê. Mas nesta noite, eu apresento esse medo ao Senhor. Não vou esconder, não vou romantizar, não vou alimentar, vou entregar. Medo do futuro, medo de perder, medo de adoecer, medo de não dar conta, medo de fracassar, medo do que pode acontecer com quem eu amo, medo da madrugada, medo do escuro emocional, medo do que eu não consigo controlar. Eu coloco tudo diante de ti e declaro: o medo não será meu Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que a tua proteção envolva a minha vida de maneira profunda nesta noite. Cobre-me com as tuas asas, sê meu escudo, sê minha fortaleza, sê a muralha invisível em volta da minha casa. Guarda portas, janelas, caminhos, decisões, pensamentos e ambientes. Que nenhuma presença maligna encontre espaço, que nenhuma seta do inimigo prospere, que nenhuma palavra de maldição prevaleça. Que nenhum ataque de opressão encontre brecha, que nenhuma perturbação tenha autoridade sobre este lugar. Eu consagro minha casa ao Senhor. Eu consagro meu descanso ao Senhor. Eu consagro minha família ao Senhor. E declaro que este ambiente pertence a Deus. Esta noite pertence a Deus. Este sono pertence a Deus. Este lar pertence a Deus. Onde o Senhor reina, há proteção. Onde o Senhor reina, há ordem. Onde o Senhor reina, há paz. Pai, guarda também aqueles que eu amo. Tu sabes que uma parte dos meus medos está ligada à minha família. Eu me preocupo com quem eu amo. Eu penso no futuro deles. Eu penso nos caminhos que estão percorrendo. Eu penso nas lutas que enfrentam, mesmo quando não falam. Eu penso nas ameaças invisíveis, nos perigos da vida, nos acidentes, nas doenças, nas dores emocionais, nas decisões erradas, nas influências ruins, nos lugares onde eu não posso estar para vigiar. Mas tu podes. Tu podes estar onde eu não consigo estar. Tu podes guardar quando eu não posso acompanhar. Tu podes falar quando eu não encontro palavras. Tu podes proteger quando minhas mãos não alcançam. Então eu entrego ao Senhor cada pessoa da minha família, guarda cada um, visita cada quarto, cobre cada mente, sustenta cada coração, livra de todo mal e conduz para perto da tua vontade. Senhor, visita nesta noite aquele membro da família que está distante de ti, aquele que se endureceu, aquele que se perdeu em caminhos confusos, aquele que se afastou da fé, aquele que parece indiferente, aquele que carrega dores que eu não conheço por inteiro, aquele que se tornou motivo de preocupação constante no meu coração. Eu não posso mudar ninguém com ansiedade, mas tu podes alcançar com amor, com convicção e com misericórdia. Vai onde minhas palavras não chegam. Fala onde meus conselhos já não entram. Quebra cadeias invisíveis, desfaz enganos, traz de volta, desperta, visita em sonhos, em situações, em encontros, em lembranças.
Lembra essa pessoa de que existe um Deus que chama, que perdoa, que restaura e que ainda escreve histórias novas. Eu coloco diante de ti aquilo que me preocupa na minha família e confio que tu estás operando mesmo quando eu não vejo. Pai, eu também te entrego o meu corpo. Tu sabes do cansaço acumulado, tu sabes das tensões nos ombros, do peso no peito, da exaustão que muitas vezes se manifesta fisicamente. Tu sabes das dores que a ansiedade produz, dos sintomas que assustam, da falta de energia, do sono quebrado, da fadiga de quem vem suportando muita coisa por muito tempo. Eu peço que a tua paz alcance meu corpo. Desacelera aquilo que precisa desacelerar. Acalma aquilo que está em alerta constante. Relaxa aquilo que se manteve rígido o dia todo. Traz alívio para cada músculo tenso, para cada respiração curta, para cada parte de mim que foi impactada pelo excesso de preocupação. Tu és o Deus que cuida por inteiro. Cuida do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. E que nesta noite eu não apenas deite, mas realmente descanse na tua presença. Senhor, eu coloco diante de ti as situações que ficaram sem solução hoje. Aquilo que eu tentei resolver e não consegui. Aquilo que eu gostaria de consertar, mas não depende só de mim. Aquilo que ficou em aberto. Aquilo que precisa de resposta. Aquilo que precisa de direção. Aquilo que me deixa inquieto, porque parece fora do lugar. Eu entrego processos, documentos, decisões, conversas difíceis, questões financeiras, problemas no trabalho, tensões dentro de casa, preocupações com a saúde, exames, tratamentos, diagnósticos, contas, compromissos, cobranças e tudo aquilo que ainda pesa no meu pensamento. Eu reconheço que o Senhor não está limitado pelo que me limita. Nada foge ao teu domínio, nada escapa da tua visão. Nada te surpreende. E o que para mim parece um nó impossível, para ti ainda é terreno de milagre, de provisão, de saída e de sustento. Pai, tira de mim o impulso de alimentar o medo com cenários que ainda nem aconteceram. Quantas vezes eu sofri por antecipação? Quantas vezes minha mente me levou para um amanhã que ainda não chegou e me fez sentir dores que talvez nunca se realizem? Quantas vezes eu me desgastei por imaginar o pior? Quantas vezes eu chamei de prudência aquilo que na verdade era ansiedade dominando meus pensamentos? Perdoa-me por isso, Senhor, e ensina-me a viver um dia de cada vez, debaixo da tua graça. Dá-me o pão de hoje, a paz de hoje, a força de hoje, a confiança de hoje. Amanhã eu também vou precisar de ti, mas o amanhã eu coloco nas tuas mãos. Nesta noite, eu escolho não morar em cenários de medo. Eu escolho morar no esconderijo do Altíssimo. Eu escolho não descansar no controle. Eu escolho descansar em Deus. Meu Deus, eu peço pela minha casa, que esta casa seja marcada pela tua presença, que as paredes desta casa sejam testemunhas da tua paz, que este ambiente seja consagrado ao Senhor. Onde houve discussão, derrama reconciliação. Onde houve frieza, derrama ternura. Onde houve tensão, derrama calma. Onde houve peso espiritual, derrama luz. Onde houve medo, derrama segurança. Onde houve choro escondido, derrama consolo. Eu peço que a tua presença vá além desta oração e permaneça neste lugar durante toda a noite. Que haja descanso sobre os quartos, que haja quietude santa sobre os corredores, que haja paz sobre as camas, que haja livramento sobre cada pessoa que aqui dorme, que haja um cerco invisível do céu ao redor desta casa. Eu declaro que o Senhor guarda esta família e que o mal não terá a última palavra aqui. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração, com o coração ferido por uma perda, visita agora com teu consolo. Tu sabes como a saudade pesa mais à noite. Tu sabes como certos horários despertam lembranças, como certos silêncios ampliam ausências, como certas datas apertam o peito, como o travesseiro conhece lágrimas que ninguém viu. Consola esse coração, Senhor, não com frases vazias, mas com tua presença real.
abraça onde ninguém alcança, sustenta onde as forças acabam. Recorda a esse coração que ele não está abandonado na dor. Recorda que tu és Deus de consolo, Deus de companhia, Deus de misericórdia para quem sofre. E mesmo quando a saudade não passa, que a tua presença se torne mais forte do que o desespero. Que a noite não seja lugar de afundar em tristeza sem saída, mas lugar de sentir o Senhor segurando a alma com ternura. Senhor, eu te entrego também os meus pecados, minhas falhas, minhas reações erradas, minhas palavras precipitadas, minhas omissões, meus momentos de incredulidade, minhas impaciências e tudo aquilo que pesou minha consciência hoje. Eu não quero deitar carregando culpa e distância. Eu quero deitar reconciliado com o Senhor. Lava-me com tua misericórdia. Perdoa-me em nome de Jesus. Limpa meu coração. Renova em mim um espírito firme. Se eu falei o que não devia, corrige-me. Se eu alimentei o que não edificava, purifica-me. Se eu me afastei em pensamento, puxa-me de volta. Se meu coração endureceu, amolece-o na tua presença. Eu não quero terminar o dia longe de ti. Eu quero terminar o dia debaixo da tua graça, lembrando que o sangue de Jesus é suficiente, que a tua misericórdia é real e que o teu amor me chama novamente para perto. Pai, fortalece a minha fé nesta noite, porque às vezes eu oro, mas me sinto fraco. Às vezes eu conheço a palavra, mas o coração vacila. Às vezes eu sei o que é verdade, mas os sentimentos falam mais alto. Às vezes eu me lembro das tuas promessas, mas a pressão do momento tenta me convencer do contrário. Então eu te peço, fortalece a minha fé. Não uma fé barulhenta por fora e vazia por dentro, mas uma fé sólida, serena, madura, perseverante. Uma fé que continua firme mesmo quando ainda não vê. Uma fé que respira fundo e permanece. Uma fé que olha para a noite e ainda assim diz: Deus está comigo. Uma fé que não se alimenta do medo, mas da tua palavra. Uma fé que não depende de sensação, mas de convicção. Uma fé que escolhe confiar, mesmo no escuro. Senhor, eu declaro sobre a minha vida o que a tua palavra diz, e não o que o medo diz. A tua palavra diz que eu habito no esconderijo do Altíssimo. A tua palavra diz que eu descanso à sombra do Onipotente. A tua palavra diz que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. A tua palavra diz que a tua fidelidade me cerca como escudo. A tua palavra diz que eu não preciso temer o terror da noite. A tua palavra diz que tu dás ordens aos teus anjos ao meu respeito. A tua palavra diz que eu não serei abandonado. A tua palavra diz que aquele que confia no Senhor é sustentado por Ele. Então eu tomo posse em fé dessas verdades, não como fórmulas vazias, mas como promessas vivas do Deus que não mente, e eu me alinho com a tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a opressão de medo que tenta dominar esta noite. Eu repreendo todo pensamento intrusivo que vem para roubar a paz. Eu repreendo toda insônia alimentada por ansiedade. Eu repreendo toda perturbação espiritual. Eu repreendo toda sombra de pânico, toda inquietação sem descanso, toda sensação de ameaça constante, toda atmosfera pesada, todo laço invisível que tenta sufocar a alma. Eu declaro que o nome de Jesus tem autoridade sobre esta casa. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre este ambiente. Eu declaro que a paz de Cristo reina aqui. Eu declaro que onde Jesus é entronizado, o medo recua, a confusão perde força e as trevas não prevalecem. Que esta noite seja tomada pela presença do Senhor, não pelo barulho da ansiedade. Que esta madrugada seja vigiada pelo céu. Pai, eu te peço por quem está ouvindo esta oração e carregando medo por causa da saúde. Talvez exista um exame marcado, talvez exista uma consulta, talvez exista um diagnóstico que mexeu com a estrutura emocional. Talvez exista uma dor persistente, uma suspeita, um tratamento, uma cirurgia, um resultado que ainda não saiu, um nome difícil de ouvir, uma luta física que está drenando as forças. Visita agora com tua paz. Tu és médico dos médicos. Tu tens acesso ao que ninguém mais vê.
Tu conheces cada célula, cada órgão, cada detalhe do corpo, cada processo oculto, cada resposta que ainda não apareceu. Eu peço cura onde houver cura da tua parte, sustento onde houver processo, graça onde houver tratamento, coragem onde houver medo e esperança onde houver abatimento. Não deixa esse coração ser consumido pela antecipação, segura pela mão e conduz em paz. Senhor, também coloco diante de ti as preocupações financeiras. Quantas noites de sono são roubadas por causa do medo de faltar, medo de não conseguir pagar, medo de ver as contas acumularem, medo de não sustentar a casa, medo do trabalho não render, medo de portas se fecharem, medo de compromissos vencerem. Tu sabes, Senhor, como esse tipo de pressão mexe com a mente e invade o descanso. Por isso eu peço, entra com tua provisão e com tua direção. Abre caminhos onde eu não vejo. Dá sabedoria para administrar, dá disciplina, favor, oportunidade, portas certas, estratégias honestas, graça para trabalhar e sustento para o necessário. E, acima de tudo, livra meu coração da escravidão da ansiedade. Eu não quero servir ao medo da falta. Eu quero confiar no Deus que sabe do que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Sê meu provedor e meu sustento. Pai, eu te peço também pelo meu trabalho, pelo meu futuro, e pelas decisões que ainda preciso tomar. Há momentos em que a vida parece uma encruzilhada. Eu não sei exatamente qual caminho seguir. Não sei se avanço, se espero, se falo, se me calo, se mudo, se permaneço. E a incerteza gera ansiedade. Mas a tua palavra diz que tu guias os passos daquele que confia em ti. Então eu te peço, guia meus passos. Fecha as portas que não vêm de ti. Abre as portas certas no tempo certo. Livra-me da precipitação. Livra-me da teimosia. Livra-me da influência errada. Faz-me sensível à tua voz. Dá-me discernimento para perceber o que é paz tua e o que é impulso meu. E enquanto a direção não fica clara, dá-me descanso para não me desesperar. Porque esperar em ti também é um ato de confiança. Senhor, há pessoas que terminaram o dia sentindo-se fracassadas. Talvez por uma conversa que não foi bem. Talvez por uma meta que não foi alcançada. Talvez por uma falha que gerou vergonha. Talvez por se sentirem aquém do que gostariam de ser. Talvez por terem se comparado com outros e terminado o dia menores do que começaram. Eu te peço, quebra essa mentira de insuficiência que tenta esmagar a identidade. O valor de um filho teu não está preso ao desempenho do dia. O valor de um filho teu não se mede apenas por resultado, produtividade, aprovação humana ou aparência de controle. Tu amas, corriges, sustentas e acolhes. Então levanta esse coração. Lembra-o de que ele ainda está nas tuas mãos. Lembra-o de que um dia difícil não define toda a história. Lembra-o de que a graça do Senhor ainda o alcança nesta noite. Pai, eu peço pela mente de quem luta contra a ansiedade recorrente. Aquele tipo de ansiedade que parece voltar quando a pessoa acha que já venceu. Aquela sensação de alerta constante. Aquele cansaço de ter que vigiar os próprios pensamentos, aquele medo de ter outra crise, outra noite ruim, outro momento de descontrole. Tu conheces essa batalha, Senhor, e eu te peço que o teu Espírito traga um tipo de paz que vá além do entendimento natural. Uma paz que não precisa de explicação para existir. Uma paz que entra onde a razão já está cansada. Uma paz que guarda mente e coração. Uma paz que não humilha quem sofre, mas acolhe, fortalece e reeduca o interior. Ensina esse coração a respirar de novo na tua presença. Ensina essa mente a voltar para a verdade. Ensina esse corpo a reconhecer segurança debaixo do teu cuidado. Meu Deus, eu declaro que esta noite não será governada pelo terror. Esta noite não será governada pela opressão. Esta noite não será governada pela lembrança ruim. Esta noite não será governada por vozes de acusação.
Esta noite não será governada pelo medo do amanhã. Esta noite pertence ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Meu sono pertence ao Senhor. Minha respiração pertence ao Senhor. Meu coração pertence ao Senhor. Minha mente pertence ao Senhor. O inimigo não tem direito de roubar aquilo que foi consagrado a Deus. Eu me escondo no Senhor. Eu me abrigo no Senhor. Eu descanso no Senhor. Mesmo que ainda haja lutas em aberto, mesmo que ainda haja questões sem resposta, mesmo que eu ainda esteja atravessando processos, eu declaro: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor guarda esta noite. Pai, eu te peço por quem carrega medo depois de ter vivido traumas. Tu sabes como certas experiências deixam marcas. Tu sabes como a alma aprende a se defender até quando não há ameaça real. Tu sabes como a memória às vezes aciona alarmes antigos. Tu sabes como o passado pode tentar invadir o presente. Eu peço que o teu amor visite essas memórias, que a tua luz entre nos quartos escuros do interior, que a tua verdade desfaça mentiras que ficaram enraizadas, que a tua paz reeduque o sistema emocional desse coração, que a tua presença devolva a sensação de segurança, que a tua misericórdia vá onde ninguém mais consegue ir. Tu és capaz de restaurar não só o que aconteceu por fora, mas o que ficou quebrado por dentro. Então toca esse coração traumatizado, cansado e defensivo e conduz lentamente para um lugar de descanso real. Senhor, eu oro por quem se sente espiritualmente cansado. Talvez a pessoa ainda creia, mas está sem força. Talvez continue orando, mas com o coração pesado. Talvez leia a palavra, mas sem conseguir sentir consolo. Talvez esteja atravessando uma seca interior, um silêncio prolongado, uma espécie de fadiga da alma. Visita com teu renovo, Pai. Não permitas que o cansaço se transforme em desistência. Sopra de novo sobre esse espírito. Reacende a chama que enfraqueceu. Traz de volta o prazer da tua presença. Faz a tua voz ser reconhecida mais uma vez. Derrama frescor, óleo novo, ânimo novo, esperança nova. Lembra esse coração de que o Senhor não foi embora só porque o sentimento diminuiu. Lembra-o de que a tua fidelidade permanece mesmo nos períodos em que a alma parece seca. Sustenta teu filho nesta noite e renova suas forças. Pai, eu quero te agradecer porque mesmo antes de ver tudo resolvido, eu já posso reconhecer o teu cuidado. Obrigado porque o Senhor me trouxe até esta oração. Obrigado porque em meio a tantos caminhos que eu poderia ter seguido nesta noite, o Senhor me chamou para a tua presença. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim quando eu estou cansado. Obrigado porque a tua mão me sustentou ao longo do dia, mesmo nos momentos em que eu nem percebi. Obrigado pelos livramentos que eu vi e pelos que eu não vi. Obrigado pelas portas fechadas que me preservaram. Obrigado pelas respostas que vieram e pelas demoras que também me protegeram. Obrigado pelos pequenos sinais da tua bondade. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela casa. Obrigado pela vida. Obrigado porque a tua misericórdia não faltou até aqui. Senhor, eu também te agradeço porque a tua proteção não depende da perfeição da minha fé. Se dependesse de mim, eu já teria fracassado muitas vezes. Mas a tua fidelidade não é medida pela minha oscilação. Tu continuas sendo Deus quando eu estou forte e quando eu estou fraco. Tu continuas sendo refúgio quando eu estou confiante e quando eu estou tremendo. Tu continuas sendo Pai quando eu me sinto cheio de fé e quando eu me sinto em pedaços. E isso me consola profundamente, porque significa que eu posso descansar não na estabilidade das minhas emoções, mas na constância do teu caráter. Tu não mudas, tu não te distrais, tu não te ausentas, tu não te cansas de guardar os teus. E por isso eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dizer: a minha vida está melhor nas mãos de Deus do que estaria nas minhas próprias mãos. Pai, eu peço por quem está ouvindo esta oração e se sentindo sozinho, talvez cercado de gente, mas sozinho por dentro. Talvez sem ter com quem dividir o que sente.
Talvez sentindo que ninguém entenderia totalmente o peso que carrega. Talvez acostumado a ser forte para todos e, por isso, sem espaço para demonstrar fraqueza. Tu sabes como essa solidão pesa. Tu sabes como ela amplifica o medo. Por isso eu peço, faz-te companhia real nessa noite, que esse coração sinta, ainda que de forma mansa, que não está abandonado. Que o quarto não pareça vazio, porque o Senhor está presente. Que o silêncio não seja ameaça, mas oportunidade de encontro contigo. Que a sensação de desamparo seja substituída pela convicção de que existe um Deus atento, próximo e pessoal. Abraça esse coração solitário e lembra-o de que ele continua visto, amado e guardado. Senhor, eu coloco diante de Ti os relacionamentos quebrados, as tensões familiares, os desgastes acumulados, as palavras mal resolvidas, as dores que nasceram de dentro da própria casa. Tu sabes como isso pesa. Às vezes o medo não vem de fora, vem do ambiente afetivo. Vem de não saber como a relação vai continuar. Vem de conviver com frieza, com afastamento, com mágoas, com discussões que desgastam, com silêncio que fere, com expectativas frustradas. Eu peço que a Tua paz visite esses relacionamentos. Onde houver orgulho, derrama humildade. Onde houver raiva, derrama mansidão. Onde houver ferida, derrama cura. Onde houver distância, derrama pontes. Onde houver confusão, derrama sabedoria. Eu não posso forçar reconciliação verdadeira, mas o Senhor pode trabalhar nos corações. Então eu entrego também isso. Eu não quero dormir alimentando ressentimento. Eu quero dormir deixando espaço para a Tua obra. Pai, dá-me sabedoria para separar prudência de medo. Há momentos em que eu confundo uma coisa com a outra, chamo de responsabilidade aquilo que no fundo já virou tormento. Chamo de cuidado aquilo que na verdade me aprisiona. Chamo de atenção aquilo que já virou obsessão. Então eu peço discernimento. Ensina-me a agir com equilíbrio. Ensina-me a ser diligente sem ser dominado pela ansiedade. Ensina-me a cuidar sem carregar o peso de ser Deus de tudo. Ensina-me a vigiar sem perder a paz. Ensina-me a confiar sem me tornar negligente. Que o Teu Espírito me conduza em um caminho de maturidade, onde eu não ignore a realidade, mas também não permita que a realidade ocupe um lugar maior do que a Tua soberania. Quero aprender a viver protegido, sem viver apavorado. Senhor, nesta noite eu coloco diante de Ti os meus sonhos interrompidos, os projetos adiados, os planos frustrados, aquilo que eu imaginei que aconteceria e não aconteceu, aquilo que eu investi e não deu retorno, aquilo que eu desejei e ainda não chegou. Muitas vezes, essas frustrações também alimentam o medo de tentar de novo, o medo de acreditar e se decepcionar, o medo de se levantar e cair outra vez. O medo de esperar e ver o tempo passar. Mas eu te peço, cura o meu coração dessa fadiga. Não me deixa endurecer por causa do que doeu. Não me deixa me tornar cínico por causa da demora. Não me deixa confundir espera com abandono. Ensina-me a esperar contigo. Ensina-me a confiar no teu tempo. Ensina-me a entender que o atraso aparente não significa a ausência da tua mão. Pai, eu oro por quem está enfrentando uma batalha que parece longa demais. Aquela luta que já atravessou semanas, meses ou até anos. Aquilo que a pessoa já orou tantas vezes e ainda assim continua ali. A doença crônica, a dor persistente, o processo lento, a família difícil, a ansiedade recorrente, o luto prolongado, a falta que ainda aperta, o desgaste do casamento, a espera por provisão, o pedido que ainda não teve resposta clara. Tu conheces as batalhas demoradas, Senhor, e eu peço que nessa noite o Senhor derrame forças novas. Nem sempre o milagre chega na velocidade que desejamos, mas o teu sustento nunca falha. Então sustenta esse coração na travessia. Não deixa faltar graça para continuar, paz para respirar, esperança para amanhecer e consolo para perseverar. Onde a luta é longa, faz tua presença ser mais perceptível.
Senhor, eu peço que o meu quarto seja um lugar de paz e não de guerra mental. Que o travesseiro não seja espaço de lágrimas de desespero, mas de entrega. Que a cama não seja lugar de tormento, mas de repouso. Que a madrugada não amplifique vozes de medo, mas revele a tua presença. Que os meus olhos se fechem em segurança. Que a minha respiração encontre ritmo de paz. Que o meu corpo receba sinal de descanso. Que o meu coração entenda que ele pode soltar a vigilância, porque o Senhor assume a guarda. Eu não preciso ficar acordado para garantir que tudo ficará bem. Eu não consigo garantir isso nem acordado, mas o Senhor pode. E o Senhor vela por mim enquanto eu durmo. O Senhor guarda minha entrada e minha saída. O Senhor não cochila. O Senhor não dorme. O Senhor cuida. Pai, eu te peço por sonhos perturbadores, por noites interrompidas, por madrugadas de sobressalto, por sensações de opressão no meio do sono, por acordares repentinos com angústia, por pavor noturno, por medo sem explicação. Em nome de Jesus, eu apresento tudo isso ao Senhor. Toma o controle da minha mente também durante o sono. Purifica os meus sonhos. Guarda meu inconsciente. Que nenhum conteúdo de medo, nenhuma opressão espiritual, nenhuma lembrança traumática domine minhas horas de descanso. Que anjos do Senhor acampem ao redor desta casa, que haja uma vigília celestial sobre este lugar e que, se eu acordar durante a madrugada, eu encontre paz rapidamente, em vez de uma avalanche de pensamentos. Que a tua presença me envolva de tal maneira que até o meu sono seja ambiente de cuidado, restauração e proteção. Meu Deus, eu lembro nesta noite da promessa forte do Salmo 91, de que aquele que confia em ti recebe autoridade para pisar sobre aquilo que parecia ameaçador. Eu tomo isso não como arrogância, mas como confiança humilde na tua proteção. Eu não serei governado pelo leão do medo. Eu não serei paralisado pela serpente da ansiedade. Eu não serei vencido pela ameaça que tenta crescer dentro da minha imaginação. Em teu nome, eu piso sobre aquilo que tentou me intimidar hoje. Eu piso sobre pensamentos de derrota. Eu piso sobre mentiras de abandono. Eu piso sobre vozes de condenação. Eu piso sobre o terror que quis dominar minha noite. Não porque eu sou forte por mim mesmo, mas porque o Senhor me sustenta, me cobre e me dá autoridade espiritual para permanecer firme. Tu és o Deus que transforma medo em testemunho. Pai, visita agora a vida daquele que se sente culpado por ainda sentir medo, mesmo sendo cristão. Quantas vezes essa pessoa pensou que já deveria estar melhor? Quantas vezes se condenou por tremer? Quantas vezes se comparou com outros e concluiu que sua fé era pequena demais? Quantas vezes confundiu luta emocional com falta de amor a Deus? Mas o Senhor conhece a nossa estrutura. Tu sabes que somos pó. Tu sabes do nosso limite. Tu não nos rejeitas na vulnerabilidade. Tu nos acolhes e nos fortaleces no processo. Então quebra essa culpa, Senhor. Não permita que o medo de sentir medo se torne mais uma prisão. Ensina esse coração a buscar ajuda, a permanecer na palavra, a continuar orando e a descansar na tua misericórdia. A luta não apaga a filiação. A fraqueza não cancela o amor do Pai. Senhor, eu te peço por aquele que hoje sorriu por fora, mas passou o dia inteiro lutando por dentro. Aquele que trabalhou, conversou, respondeu mensagens, cumpriu tarefas, resolveu problemas, fez o que precisava ser feito, mas por dentro estava exausto. Aquele que está acostumado a funcionar no automático. Aquele que quase nunca para reconhecer a própria dor. Aquele que acha que não pode quebrar porque sempre há alguém dependendo dele. Visita agora com ternura. O Senhor não exige desempenho nesta hora. O Senhor oferece descanso, então ensina esse coração a soltar a armadura, ensina esse corpo a desacelerar, ensina essa alma a reconhecer que ela também precisa de cuidado.
Que nesta noite haja permissão interior para parar, para respirar, para deitar sem culpa, para não resolver tudo hoje, para confiar que o mundo continuará nas tuas mãos enquanto esse coração descansa. Pai, eu coloco diante de Ti a madrugada de amanhã. Eu coloco diante de Ti as primeiras horas do novo dia. Eu coloco diante de Ti os caminhos que ainda vou percorrer, as notícias que ainda podem chegar, as decisões que ainda terei de tomar, os encontros, os trabalhos, os desafios, as oportunidades e até aquilo que eu ainda nem imagino. Vai à minha frente. Prepara o caminho, livra de acidentes, de ciladas, de portas enganosas, de encontros nocivos, de diagnósticos errados, de precipitações, de confusões, de ataques invisíveis. Dá-me favor onde eu precisar de favor. Dá-me sabedoria onde eu precisar de sabedoria. Dá-me paz onde eu precisar de paz. E, acima de tudo, dá-me consciência da Tua presença, para que eu não atravesse o dia seguinte dominado pelo medo, mas sustentado pela certeza de que o Senhor já está lá. Senhor, eu declaro que não vou dormir abraçado com as minhas preocupações. Eu vou dormir abraçado pela Tua presença. Eu declaro que não vou deitar em aliança com o pânico. Eu vou deitar em aliança com a Tua palavra. Eu declaro que não vou transformar minha cama em tribunal de pensamentos acusadores. Eu vou transformá-la em altar de entrega e descanso. Eu declaro que a última voz que vai ecoar no meu interior não será a do medo, mas a do Senhor. E a Tua voz me diz: eu estou com você. A Tua voz me diz: eu guardo você. A Tua voz me diz: eu não te abandonei. A Tua voz me diz: você pode descansar. Então, eu recebo essa palavra como cobertura para a minha noite e como remédio para a minha alma cansada. Pai, eu te peço por quem está vivendo mudanças e por causa disso sente medo. Mudança de casa, de cidade, de rotina, de trabalho, de fase, de relacionamento, de condição financeira, de saúde, de estrutura familiar. Toda mudança mexe com a sensação de segurança. O desconhecido assusta, a transição cansa, a adaptação exige. Então eu peço, seja estabilidade no meio da mudança, seja rocha quando tudo parece em movimento, seja direção quando a pessoa se sente perdida, seja paz quando a mente quer se desesperar, seja companhia quando o novo ainda parece estranho. O Senhor não muda quando tudo muda, e isso já é suficiente para sustentar um coração em travessia. Então, acompanha teu filho nessa fase. Faz da tua presença o ponto fixo. Faz do teu cuidado a âncora. Faz da tua fidelidade o chão firme. Senhor, eu apresento diante de Ti aqueles que estão vivendo medo por causa dos filhos, dos netos, dos mais jovens da família, das escolhas deles, da exposição deles, dos caminhos que estão tomando. Tu sabes como o coração de quem ama se inquieta. Tu sabes quantas orações silenciosas já foram feitas, quantos choros já foram derramados, quantas noites já foram atravessadas pensando em quem se ama. Eu te peço, guarda os que eu amo. Guarda na rua, guarda no caminho, guarda nas amizades, guarda nas decisões, guarda no trabalho, guarda nos estudos, guarda na mente, guarda na alma, guarda do mal visível e do mal invisível. Livra do perigo que se mostra e do perigo escondido. E dá a mim um coração que confia, que ora, que vigia, mas que também entrega. Porque amar não é controlar. Amar também é colocar nas tuas mãos. Pai, eu oro por quem perdeu a paz por causa de notícias ruins, excesso de informação, palavras negativas e previsões que só alimentaram o medo. Quantas vezes o coração foi bombardeado durante o dia? Quantas vozes disputando a atenção? Quantos conteúdos gerando comparação, insegurança, preocupação, revolta, sensação de ameaça constante? Eu peço, filtra a minha mente, purifica aquilo que entrou, remove o peso do que não preciso carregar, desfaz a ansiedade provocada por excesso de exposição.
Dá-me sabedoria para proteger minha paz. Ensina-me a escolher melhor o que permito permanecer no meu interior. Nem tudo o que circula merece morar em mim. A tua palavra merece, a tua paz merece, a tua verdade merece. Então lava meu interior de todo o resíduo emocional que o dia deixou e que não vem de ti. Eu quero terminar o dia cheio da tua presença e não cheio de ruído. Senhor, ensina-me a fazer da tua presença meu lugar habitual e não apenas meu último recurso. Muitas vezes eu corro para tudo antes de correr para ti. Tento entender sozinho, tento resolver sozinho, tento suportar sozinho. E só depois, quando o peso fica insuportável, eu lembro que posso descansar no Senhor. Muda isso em mim. Faz do esconderijo do Altíssimo minha habitação. Ensina-me a morar em ti, a permanecer em ti, a começar e a terminar o dia contigo. Porque quem habita encontra descanso diferente de quem apenas visita. Quem habita constrói intimidade, constância e confiança mais profunda. E eu quero isso. Quero que a tua presença não seja apenas um socorro emergencial, mas meu ambiente de vida. Quero que a tua palavra não seja apenas um remédio eventual, mas alimento contínuo para a minha alma. Pai, eu peço que a tua paz vá mais fundo do que o meu entendimento. Há coisas que eu não vou conseguir explicar esta noite. Há medos cuja origem eu não consigo mapear. Há angústias que se misturam. Há cansaços antigos que se acumulam. Há dores que eu empurrei por tanto tempo que já nem sei nomear direito. Mas não preciso entender tudo para ser alcançado por ti. Então, vem com a tua paz que ultrapassa o entendimento. Guarda meu coração de um jeito que eu não sei produzir sozinho. Guarda minha mente de um jeito que não depende apenas de esforço mental. Guarda meu sono de um jeito que o remédio humano não consegue substituir. Dá-me aquele descanso que vem quando o Senhor toca o interior. Aquele alívio que começa no invisível e vai reorganizando tudo por dentro. Senhor, eu lembro agora daqueles que trabalham de madrugada, daqueles que estão em plantão, daqueles que velam alguém no hospital, daqueles que estão viajando, daqueles que estão em estradas, daqueles que estão em turnos difíceis, daqueles que não podem simplesmente se deitar e dormir. Guarda cada um deles. Tua proteção não se limita à cama e ao quarto. Tua proteção vai até o plantão, até a ambulância, até a estrada, até o volante, até o posto de trabalho, até o corredor do hospital, até a portaria, até a sala silenciosa, até o lugar de cansaço. Guarda os profissionais exaustos, os cuidadores, os que servem, os que vigiam, os que dirigem, os que trabalham em horários difíceis. Derrama força, lucidez, paz e livramento. E que, mesmo em atividade, eles sintam que estão debaixo da tua sombra, debaixo da tua mão e debaixo da tua proteção. Pai, eu oro também por aquele que já perdeu noites demais para o medo, noites em que chorou sozinho, noites em que pensou demais, noites em que o corpo tremeu, noites em que a alma pediu socorro, noites em que a pessoa achou que não conseguiria atravessar. Tu viste todas elas. E eu peço que esta noite marque um recomeço. Não necessariamente porque tudo vai sumir de uma vez, mas porque uma nova consciência da tua presença vai começar a se estabelecer. Que esta noite seja um marco de entrega, um marco de rendição, um marco de confiança renovada, um marco de paz que começa pequena, mas verdadeira, um marco de descanso que inaugura um novo processo, que a partir de hoje, esse coração aprenda pouco a pouco a associar a noite não apenas ao medo, mas também ao refúgio de Deus, ao cuidado de Deus e à visitação de Deus. Senhor, guarda-me também dos medos escondidos que se disfarçam de hábitos, o excesso de vigilância, a necessidade de controlar tudo, a dificuldade de relaxar, a tendência de sempre esperar o pior, a resistência em descansar, a incapacidade de desligar, o costume de viver em estado de alerta.
Eu peço que o teu Espírito revele aquilo que precisa ser tratado em mim. Mostra-me com amor o que eu venho carregando como mecanismo de defesa, mas que já virou prisão. E ajuda-me a desaprender aquilo que o medo me ensinou. Ensina-me o caminho da confiança. Ensina-me o caminho da entrega. Ensina-me o caminho do descanso. Ensina meu corpo, minha mente e meu coração a reconhecerem que estão seguros na tua presença. Porque viver protegido é diferente de viver armado o tempo inteiro. Eu quero aprender a segurança do céu. Pai, se existe algum lugar da minha vida onde eu abri espaço para medo, incredulidade, desespero ou vozes contrárias à tua verdade, eu peço que o Senhor feche essa brecha agora. Alinha meu coração, corrige meus pensamentos, redireciona minhas palavras, purifica minhas confissões. Não quero usar minha boca para alimentar aquilo que me aprisiona. Quero usar minha boca para concordar com a tua palavra. Então, ainda que minhas emoções oscilem, ajuda-me a declarar a verdade. O Senhor está comigo. O Senhor guarda minha casa. O Senhor sustenta minha vida. O Senhor não me abandona. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é maior do que aquilo que me assusta. O Senhor já está onde eu ainda não cheguei. O Senhor é fiel. Que essas verdades se tornem trilhos novos na minha mente e fortaleçam meu interior noite após noite. Senhor, eu peço por quem está cansado de ser forte o tempo todo, cansado de ter que responder por todos, cansado de sustentar a casa emocionalmente, cansado de parecer firme enquanto por dentro está pedindo socorro, cansado de sempre ser o apoio e quase nunca ter em quem se apoiar. Eu te peço, sê apoio nesta noite, sê ombro, sê descanso, sê lugar de repouso para quem já não sabe mais como explicar o próprio cansaço. Permite que esse coração chore na tua presença sem vergonha. Permite que ele se renda sem culpa. Permite que ele reconheça seus limites sem sentir que fracassou. Tu não criaste ninguém para viver sustentando tudo sozinho. Só tu és Deus. Só tu és rocha eterna. Só tu carregas sem te cansar. Então, recebe esse peso e dá descanso a quem chegou até aqui exausto. Pai, eu oro por quem está vivendo medo depois de más notícias na família. Talvez uma ligação inesperada, talvez um resultado preocupante, talvez uma crise dentro de casa, talvez um problema que surgiu de repente, talvez uma mudança brusca, talvez uma urgência que abalou tudo. Quando as más notícias chegam, o coração entra em alerta. Mas eu te peço, no meio de qualquer notícia, sê nossa notícia maior. No meio de qualquer cenário, sê nossa segurança maior. Não permitas que a realidade tome o lugar da tua soberania. A notícia pode ser grave, mas tu continuas sendo Deus. O quadro pode ser difícil, mas tu continuas no trono. O momento pode ser assustador, mas a tua mão continua firme. Então estabelece paz no meio do susto, sabedoria no meio da urgência e confiança no meio da pressão. Faz-nos lembrar que não estamos à deriva. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti esta noite as áreas da minha vida que ainda estão expostas ao Teu tratamento. Aquilo que precisa amadurecer em mim. Aquilo que ainda me assusta demais, aquilo que me faz perder a paz rapidamente, aquilo que revela onde minha confiança ainda precisa crescer. Eu não quero apenas uma noite boa, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero crescer em intimidade, eu quero desenvolver raízes espirituais mais profundas, eu quero aprender a confiar mais, eu quero viver menos à mercê das emoções e mais ancorado na Tua verdade. Por isso, além de me consolar, trabalha em mim. Além de me acalmar, fortalece-me. Além de me proteger, forma-me. Usa até esta noite como solo de transformação. Faz do meu lugar de medo um lugar de encontro contigo e do meu lugar de vulnerabilidade um lugar de dependência santa. Pai, eu declaro que a minha história não será escrita pelo medo. O medo pode ter me acompanhado por temporadas, mas ele não definirá meu destino. O medo pode ter roubado noites, mas não terá a última palavra sobre a minha vida.
O medo pode ter apertado meu peito, mas não governará meu futuro. A tua mão é maior, a tua voz é maior, a tua presença é maior, a tua promessa é maior. E eu escolho nesta noite crer mais na tua fidelidade do que nas minhas apreensões. Eu escolho me esconder no Senhor. Eu escolho fazer do Senhor a minha habitação. Eu escolho concordar com a verdade de que estou guardado. Mesmo em processo, estou guardado. Mesmo em luta, estou guardado. Mesmo cansado, estou guardado. Mesmo sem entender tudo, estou guardado pela mão do Altíssimo. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo me lembre da Tua presença sempre que o medo tentar voltar. Se eu acordar no meio da noite, lembra-me de respirar e de invocar Teu nome. Se eu sentir o coração acelerar, lembra-me de que o Senhor está aqui. Se pensamentos pesados voltarem, lembra-me da Tua palavra. Se a ansiedade tentar me convencer de que estou sozinho, lembra-me de que os céus velam por mim. Coloca no meu interior frases de fé, versículos, convicções, lembranças da Tua bondade. Ensina-me a responder ao medo com a verdade. Ensina-me a atravessar a madrugada com consciência espiritual. Ensina-me a transformar cada despertar em ocasião de encontro contigo. Que eu não volte automaticamente para o abismo dos pensamentos, mas para a segurança da Tua presença. Sê memória viva da Tua fidelidade dentro de mim. Pai, eu oro também por aquele que está ouvindo esta oração sem conseguir sentir nada. Talvez por cansaço extremo, talvez por endurecimento emocional, talvez por decepções acumuladas, talvez por estar tão sobrecarregado que nem consegue reagir. Eu te peço, alcança esse coração mesmo assim. A Tua obra não depende da intensidade da emoção do momento. Tu podes tocar até quando a alma está entorpecida. Tu podes alcançar até quando a pessoa não sabe mais como orar. Tu podes sustentar até quando não há forças para levantar as mãos. Então, visita esse coração silencioso, paralisado, meio vazio, meio anestesiado. Derrama vida, derrama calor, derrama sensibilidade, derrama esperança. E que pouco a pouco volte a existir espaço interior para sentir Tua presença, Tua verdade e Teu consolo. Nem o entorpecimento emocional impede o Teu amor de chegar. Senhor, nesta noite eu escolho perdoar também aquilo que preciso perdoar. Não porque foi pequeno, não porque doeu menos, não porque eu concordo com o mal que me fizeram, mas porque eu não quero dormir algemado ao que me feriu. Eu não quero que o ressentimento ocupe o espaço da paz. Então eu coloco diante de Ti nomes, rostos, lembranças, falas, feridas, traições, abandonos, injustiças e tudo o que ainda pesa dentro de mim. Eu não consigo resolver tudo agora, mas eu decido começar a entregar. Faz Tua obra em mim, cura o que está ferido, remove o veneno da amargura, dá-me liberdade interior. Porque eu quero que esta noite seja mais leve do que as anteriores. E eu sei que parte desse peso só sai quando eu solto diante do Senhor aquilo que venho apertando por tempo demais. Pai, eu te agradeço porque o Teu cuidado vai além do que eu percebo. Enquanto eu me preocupo com uma coisa, o Senhor está cuidando de 10.000 detalhes que nem chegaram ao meu conhecimento. Enquanto eu me desgasto com possibilidades, o Senhor já está agindo em bastidores invisíveis. Enquanto eu me sinto vulnerável, o céu se move ao redor daqueles que pertencem ao Senhor. Isso me consola, porque significa que a minha ignorância não compromete Teu governo. Eu não preciso saber tudo para estar seguro. Eu não preciso entender cada detalhe para descansar. Eu não preciso antecipar cada passo para ser protegido. Basta-me saber que o Senhor vê tudo, conhece tudo e governa tudo com sabedoria perfeita. Então eu solto a necessidade de entender o invisível e descanso na certeza de que estou nas mãos do Deus que vê o invisível com clareza total. Senhor, eu peço que esta oração continue ecoando depois que as palavras terminarem. Que não seja apenas um momento bonito, mas uma semente profunda.
Que a paz liberada aqui não se dissolva rapidamente, mas permaneça. Que a verdade do teu cuidado continue trabalhando no meu interior enquanto eu durmo. Que o meu espírito absorva o que a minha mente talvez ainda esteja processando. Que o medo não recupere tão facilmente o espaço que a tua presença está ocupando agora. Firma no meu coração aquilo que vem de ti. Grava em mim a consciência da tua proteção. Estabelece em mim hábitos novos de fé, descanso e entrega. E faz desta noite um ponto de virada para a minha mente, para o meu coração e para a atmosfera da minha casa. Que daqui em diante o descanso no Senhor se torne um caminho conhecido. Pai, eu te peço por quem está lutando com pensamentos de desistência. Talvez não tenha forças para continuar como vinha continuando. Talvez esteja no limite emocional. Talvez sinta que chegou ao fim do que consegue suportar. Tu conheces os lugares extremos da alma humana. Tu conheces os limites. Tu conheces a dor que a pessoa ainda não conseguiu explicar. Então segura com força esse coração. Não deixa afundar. Não deixa ser dominado pelo desespero. Traz socorro, traz presença, traz pessoas certas, traz ajuda, traz amanhecer depois desta noite. Lembra essa pessoa de que ainda existe caminho, ainda existe cuidado, ainda existe sustentação, ainda existe esperança, que nenhuma voz de escuridão prevaleça. Que o nome de Jesus se levante com poder sobre qualquer impulso de desistência e estabeleça vida, proteção e continuação. O Senhor ainda sustenta. Senhor, eu entrego a Ti até aquilo que eu não consigo dizer claramente. Às vezes eu nem sei formular. Há um aperto, um cansaço, uma angústia, mas falta palavra. Então recebe meu silêncio também. Recebe meus suspiros. Recebe as lágrimas que não saíram. Recebe as dores não nomeadas. Recebe as confusões ainda sem forma. Recebe o que minha alma sente e minha boca não consegue traduzir. Tu entendes a linguagem do íntimo. Tu compreendes o que nem eu mesmo entendo por inteiro. E saber disso já me alivia, porque eu não preciso organizar tudo para ser ouvido. Eu só preciso estar diante de Ti. Então aqui estou, inteiro e quebrado ao mesmo tempo, crente e cansado ao mesmo tempo, esperançoso e ferido ao mesmo tempo. E ainda assim confiando que o Senhor me recebe, me escuta e me cobre de misericórdia nesta noite. Pai, eu oro para que o meu lar se torne um lugar de testemunho da Tua paz. Que aqueles que entrarem aqui percebam algo diferente. Não porque nunca há luta, mas porque a Tua presença se manifesta no meio dela. Que esta casa seja conhecida por oração, por palavra, por reverência, por paz, por reconciliação, por descanso. Que as crianças sintam paz aqui, que os idosos sintam paz aqui, que os adultos sintam paz aqui, que até o ambiente seja tocado pela Tua presença. Remove de dentro deste lar toda a atmosfera de divisão, medo recorrente, opressão, gritaria, desespero e inquietação constante. Planta Tua paz nos detalhes e que esta noite seja um marco de consagração da minha casa ao Senhor. Eu declaro, este lar pertence a Deus, esta família pertence a Deus e sob a Tua mão, Senhor, há segurança. Senhor, se existe algo que eu preciso fazer amanhã, alguma conversa que eu preciso ter, alguma atitude que eu preciso tomar, alguma correção que eu preciso assumir, mostra-me no tempo certo. Mas não me deixa passar a noite ruminando tudo sem paz. Se há responsabilidade minha, eu a receberei com seriedade. Mas o que não me pertence, eu não quero carregar. Dá-me equilíbrio, nem fuga, nem peso excessivo, nem irresponsabilidade, nem escravidão da ansiedade. Ensina-me a colaborar com o que me cabe e a confiar no que só cabe ao Senhor. Muitas vezes eu confundo essas fronteiras e por isso me esgoto. Então, organiza meu interior. Mostra-me o que é meu passo e o que é Teu mover. E enquanto a clareza total não vem, eu escolho descansar debaixo do Teu governo, porque o Teu cuidado por mim não cessa durante a noite. Pai, eu declaro mais uma vez, o Senhor está comigo.
O Senhor está nesta casa. O Senhor guarda meu sono. O Senhor visita minha família. O Senhor cerca minha vida. O Senhor já está no meu amanhã. O Senhor me cobre com fidelidade. O Senhor desfaz o medo. O Senhor sustenta meu coração. O Senhor fortalece minha fé. O Senhor conhece meu nome. O Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor não está ausente, o Senhor não chegou atrasado, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua guardando, o Senhor continua sendo Deus. Que essas verdades se tornem mais fortes do que qualquer mentira que tente voltar. Que elas ocupem o espaço dos pensamentos acelerados, que elas construam segurança dentro de mim. Que elas me acompanhem até o sono e me despertem com paz ao amanhecer. Meu Deus, obrigado porque eu posso encerrar este dia na Tua presença. Obrigado porque eu não preciso terminar o dia no escuro emocional. Obrigado porque a Tua palavra trouxe luz. Obrigado porque Teu Espírito trouxe alívio. Obrigado porque, ainda que eu não veja tudo transformado por fora, algo já está sendo reposicionado por dentro. Obrigado porque o Teu cuidado não depende de espetáculo. Ele se manifesta na paz que vai voltando, na respiração que vai desacelerando, no coração que vai cedendo, na mente que vai se rendendo, na alma que vai lembrando que não está sozinha. Eu Te louvo por isso. E eu recebo, nesta noite, Teu descanso, Tua proteção e Tua cobertura. Recebo não por mérito, mas por graça. Recebo não porque eu controlei tudo, mas porque o Senhor é bom e fiel. Agora, Pai, eu quero fechar esta oração colocando meu descanso completamente em Tuas mãos. Enquanto eu dormir, trabalha onde eu não posso trabalhar. Guarda onde eu não posso guardar. Visita quem eu não posso visitar. Fala com quem eu não posso convencer. Age no invisível. Move circunstâncias. Alinha caminhos. Fecha brechas. Derrama graça. Dá ordens aos Teus anjos ao meu respeito. Faz desta noite uma noite guardada pelo céu. Que eu durma em paz e me levante renovado. Que minha alma se deite tranquila. Que meu coração não dispare em alarme, que minha mente não me torture, que minha casa permaneça em descanso. E se em algum momento da madrugada eu abrir os olhos, que eu encontre imediatamente a consciência da Tua presença comigo. Em nome de Jesus, eu entrego tudo e recebo Tua paz. Senhor Jesus, Tu és meu refúgio verdadeiro, Tu és minha fortaleza segura. Tu és meu abrigo na noite e minha coragem quando o medo tenta crescer. Tu és o pastor que vela por mim. Tu és o Salvador que me alcança. Tu és o nome acima de todo nome. E é no Teu nome que eu encerro esta oração, crendo que não estou desprotegido, não estou esquecido e não estou sozinho. Eu me deito debaixo da sombra do Onipotente. Eu me escondo no Altíssimo. Eu entrego o que não posso controlar. Eu recebo o que só o céu pode me dar. E eu descanso sabendo que o Senhor guarda a minha vida, a minha casa, a minha família e o meu amanhã. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você quiser, deixe também seu pedido de oração, nós vamos orar com você. E permaneça conosco, porque amanhã nós vamos buscar ao Senhor mais uma vez, juntos, em paz e em confiança.